Fala, torcida do Fogão, fala galera, boa tarde para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de Futebol e Regatas, né? O Botafogo treina hoje e a partir de hoje, né, que ontem foi o regenerativo, mas a partir de hoje o técnico David Ancelotti começa a esboçar o time que vai enfrentar o Mirassol no sábado. Na coletiva do final de semana, depois do empate contra o Santos, ele falou que ele ia começar a pensar no time. E ele ganha qualidade. O David Ricardo volta para a zaga. E neste momento, o Newton voltaria para o meio-campo. Só que nós temos o Newton, temos o Marlon e o Danilo voltou jogando muita bola. E o nosso técnico falou que ele pensa na possibilidade de 3 volantes. Aí vocês vão lembrar, mas o Renato Paiva foi demitido porque estava jogando com 3 volantes. Ele pensa na possibilidade em jogar com o Savarino mais pelo lado esquerdo, até como volante. E o nosso ataque? Cris Ramos e Arthur Cabral. Sim, há muitas dúvidas na cabeça do David, é o nosso maior medo. Nós vamos tentar aqui destrinchar um time que ele possa fazer de acordo com uma escalação, de acordo com uma tática, o que o Botafogo pode apresentar diante do Mirassol. Perfeito? Gente, hoje é dia de secar o Fluminense, porque senão a gente pode sair do G6. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam aqui no canal, nos ajudem a chegarmos aos 95 mil inscritos. Deixa teu like, deixa teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conhecem aqui o conteúdo do canal do Anderson Mota. Deixa eu avisar vocês. Vamos começar a live um pouquinho mais cedo hoje, às 6h30 da noite, tá? Se vocês puderem avisar a galera, vai ter uma galera que vai chegar aqui 7 horas. Hoje a nossa live será às 18h30. Vamos falar muito do Botafogo de Futebol e Regatas, beleza? E, logicamente, né? Secador lá no Fluminense, porque hoje tem um jogo atrasado. Fluminense e Ceará às 19 horas, ok? Esse jogo é muito importante para o Botafogo. Por quê? Porque o Fluminense ele está com 29 jogos, ele tem 44 pontos. Se o Fluminense vencer hoje por 1-0 o Ceará, ele se iguala ao Botafogo com 47. Porém, o Fluminense tem 13 vitórias e o Botafogo tem 13. O primeiro critério de desempate são os números de vitórias. Então, o Fluminense ficaria com 14 vitórias e ultrapassaria o Botafogo. O Botafogo sairia da zona da Libertadores. Então, cara, vamos torcer pelo menos que o Ceará consiga um empate no Maracanã. Acho difícil, o Fluminense vem ganhando os seus jogos no Maracanã, jogando bem ou jogando mal. O Fluminense tem sido letal na sua casa, mas o Botafogo hoje, infelizmente, pode acabar a noite fora da zona de rebaixamento. Lógico que o campeonato não acaba hoje, tem muito jogo pela frente, e os jogos do Fluminense, né, são muito mais difíceis que os jogos do Botafogo, mas animicamente sair do G6 não é muito bom, não. Vamos torcer, quem sabe aí
o Ceará não apronta, tá? Porque os últimos 4 jogos do Ceará, o Ceará vai enfrentar os 4 primeiros colocados. Então, o Ceará, que está com 35 pontos, ainda está querendo fugir do rebaixamento. Se o Ceará perder para o Fluminense, pode se complicar. E no final de semana vai ter de novo. Só que vai ser Ceará contra o Fluminense. Vai ser lá na Arena Castelão. Ceará, nos ajudem, por favor. Pessoal, por falar nisso, dúvidas no ar. O Botafogo empata com o Santos. O Botafogo não faz uma má partida. Só que o nosso técnico, mais uma vez, ele não tem o seu time pronto. Ele não sabe que time escalar. Ele falou que pode acontecer uma mudança tática no Botafogo. Ele deu a entender que ele pode jogar com 3 volantes. Por que isso? Porque nesse momento, Newton está à disposição, Marlon Freitas está à disposição e Danilo está à disposição. Já é certo que ele vai jogar assim contra o Mirassol? Não. Porém, ele gostaria de fortalecer o meio-campo neste jogo. E nós vamos fazer aqui uma provável, taticamente, como ele quer o jogo. Ó, acredito que Léo Link vai jogar, Vitinho vai jogar, o David Ricardo vai jogar, tá? O David Ricardo vai jogar. O Alexander Barbosa vai jogar e eu acho que o Alex Telles volta, ok? Aí aqui, Newton, vamos ter o Marlon e teremos o Danilo. Acredito que ele terá uma trinca de volantes. O Botafogo pode jogar assim. Perfeito? Tá? Santi Rodrigues, para mim, está garantido. Ok. Joaquim Correia também está garantido. Só que ele pode jogar com o Joaquim Correia e Cris Ramos. O Cris Ramos. Com o Joaquim. Peraí. O Cris Ramos e o Joaquim Correia. Tá? Não acho que ele jogará assim. Ok? Eu acho que o Cris Ramos sai. Acredito que ele possa colocar o Joaquim Correia, o Tuco Correia, vou até mudar o nome, Tuco Correia, como um falso 9. E aqui, na minha opinião, tá o Jefinho e o Savarino brigando por posição. Só que ele fortalece o sistema defensivo do Botafogo, ele dá total liberdade para o Danilo, porque ele jogando com o Jefinho ou com o Savarino pode puxar no meio, como o Correia aqui, ele pode dar esse espaço para o Jefinho jogando, ele deixa o Jefinho aqui, com o Danilo podendo fazer o meio também, tá? O Santi Rodrigues podendo fazer o meio e o Danilo aparecer aqui na ponta. O Danilo jogando livre. Danilo não guardando posição. Tá? Lembre-se que o Jefinho e o Tuco Correia fizeram uma boa dupla. Ele pode jogar também com o Tuco Correia e com o Jefinho, com o Danilo um pouco mais aberto, e o Santi aqui, pode. Eu acho que ele tem opção para pensar. Tá? Não significa que ele vai jogar com 3 volantes, que o time vai ficar mais defensivo. Ele tá, uma coisa é certa, ele está reforçando o meio-campo dele. O meio-campo dele vai ficar muito mais forte. Mas isso é uma opção que ele falou. Ele ainda tem alguns dias, tá, para pensar direito qual é a melhor escalação. O meu medo é ele ter esse dia, esse tempo para pensar. Uma coisa eu garanto para vocês, ele tem muito mais opções hoje do que tinha 2, 3 jogos atrás.
Ele não precisa inventar, tá muito. É aquilo, pessoal, o Botafogo precisa ganhar no Mirassol. Mas o Botafogo tem que ser inteligente, o Botafogo tem que ser letal. Temos o treino de hoje, quarta-feira, o treino de quinta e o treino de sexta. Que seja a melhor escalação e que essa escalação dê certo. Amigos, convidando todos vocês hoje às 6h30 da noite para estarmos aqui. Vamos falar muito do Botafogo, de futebol e regatas, tá bom? Pessoal, antes de sair, deixa o like, deixa a inscrição. Um grande abraço, saudações alvinegras e fui! Valeu, pessoal!